Outro dia, eu fui para a escolinha para lecionar como eu sempre fazia todas as manhãs. Essa escolinha ficava entre a estrada que ligava a nossa fazenda e a vila de Itaboca, e por sugestão do padre Rosendo, a meu pai, foi erguida para ensinar as crianças, filhos dos empregados e colonos, inclusive das outras fazendas. Papai sempre teve tino para os negócios, a política, mas nunca fora um homem muito letrado. Apenas havia estudado o suficiente e, diferente da mentalidade de outros fazendeiros da região, ele até tinha muita consciência do quanto era importante uma pessoa aprender a ler e escrever. E desse modo, papai mandou levantar a escola. Mas naquela época, ali na região não havia professores para o ensino. Então, eu, por ter estudado e me formado professora na distante cidade de Campinas, acabei por minha própria iniciativa pedindo a papai que me deixasse lecionar, no qual ele concordou. E assim, em 1922, acabei me tornando a professorinha, mestra da única escola rural da região. Eu amava muito aquela gente simples e as crianças daquele lugar. Mas, como eu ia dizendo, fui para a escolinha e lá acabei descobrindo outros detalhes reveladores sobre a morte de seu Alcindo Barroso, pois durante o intervalo das aulas, enquanto tomava uma xícara de café, acabei prestando atenção na conversa de um dos meus alunos, o Zezé, coincidentemente o filho caçula de seu Juca e Dona Tomásia, a família que vivia próxima ao Brejão. O Zezé comentava com os coleguinhas sobre o trágico acontecimento com seu Alcindo. Pelo que o Zezé contava, acabei descobrindo que no mesmo dia, antes do delegado ter chegado para falar com o papai, na manhã em que havia achado o corpo de seu Alcindo, estivera lá em sua casa e havia pedido ao seu pai uma carroça emprestada, ao que parece para levar os pedaços do cadáver do seu Alcindo, que tinha sido encontrado morto no Brejão, perto de um córrego, com a cabeça semi-arrancada do pescoço e o corpo dele estava estirado na poça do seu próprio sangue, com a barriga toda devorada e ao redor dele havia pegadas semelhantes às de um enorme cão. As semanas prosseguiram e a morte trágica de seu Alcindo parecia mesmo ter sido cometida por um ataque de alguma onça. Era o que o delegado havia concluído, pois o seu Alcindo, retornando de uma de suas viagens, montado a cavalo, como era de costume, passando pela estrada, altas horas, teve o azar de ser atacado por uma onça e não teve meios para se defender. Esse era o desfecho lógico dos fatos, uma vez que no início ninguém sabia ainda o que estava por vir. Mas, numa manhã, após a primeira noite de lua cheia do mês seguinte, outra pessoa havia sido vitimada. O Caetano, empregado de uma outra fazenda. Seu corpo foi encontrado nas mesmas condições em que o seu Barroso havia sido encontrado. E não bastassem todos aqueles acontecimentos trágicos, na noite seguinte, por volta das 11 da noite, eu estava em meu quarto, que assim como o quarto de meus pais ficava na parte superior da casa. Havia ocasiões em que eu ficava sem sono e nessas ocasiões tinha por hábito pegar um livro de cabeceira e ler até o sono vir, como naquela noite, e por isso resolvi acender um candeeiro para ler um livro. Como minha cama ficava próxima da janela, dava para ver através da vidraça todo o ambiente do lado de fora, ainda que parcialmente iluminado pela lua cheia e os lampiões ao redor da nossa casa, e entremeado com uma forte neblina. Mal havia iniciado a leitura quando, para minha surpresa, comecei a ouvir passos pesados vindo ao longe. E um estranho ruído, como se fosse um cachorro. A diferença é que era muito mais pesado. Eu jamais havia escutado um som daquele em toda a minha vida. Então, eu resolvi me aproximar mais da janela para melhor observar o terreno lá embaixo,
quando então observei uma criatura que eu julgava ser um grande cão. Mas não era um cão qualquer. Era algum tipo de cão enorme e com uma aparência medonha. Eu consegui ver suas características por meio dos lampiões que iluminavam ao redor do casarão da fazenda. Naquele instante, um calafrio percorreu o meu corpo, uma vez que eu não conseguia me movimentar na cama. E para o meu espanto, aquela estranha criatura ficou de pé farejando o ar. Aquela coisa parecia um animal racional. Eu fiquei olhando a criatura que novamente ficou de quatro e correu em grande velocidade. Um outro detalhe que me chamou a atenção era o fato dos nossos dois cães, Duque e Barão, normalmente vigilantes e que sempre latiam ferozmente quando alguém estranho se aproximava da fazenda, naquela noite, estranhamente estavam em um canto da varanda e choramingavam como se estivessem com medo. Fiquei tão apavorada que não consegui dormir direito naquela noite. Na manhã seguinte, durante o café com meus pais, eu contei a eles sobre o que eu tinha visto. Contudo, eles acharam que fosse apenas um sonho ruim. Mas minha mãe, em particular, mudou de opinião quando desde então, nas noites de lua, uivos terríveis passaram a ecoar e estavam muito próximos da fazenda e abalavam os alicerces da nossa casa. Além de que, numa manhã, quando o Dr. Simval, um outro fazendeiro daqui da região, relatou ao delegado que durante a madrugada sua fazenda foi atacada. Um de seus bezerros havia sido morto e um dos seus empregados, o Milton, fora gravemente ferido depois de ter atirado contra um grande cão negro, segundo a sua descrição. Talvez pela graça divina, os outros empregados, escutando os tiros, saíram armados e viram aquela criatura, que segundo eles era uma mistura de cão e homem, enorme, e andava curvada, erguida em suas patas traseiras, e exalava um cheiro insuportável. Afirmaram ter atirado na direção da criatura, mas não sabiam dizer se haviam acertado, pois a mesma fugira para a mata fechada, e eles não tiveram coragem de ir atrás. Então, trataram de trazer o Milton até a casa do Dr. Simval para cuidar dos ferimentos. Pela graça divina, o Milton conseguira escapar da fera assassina, e desse jeito, alguns dias depois, ainda se recuperando dos ferimentos, relatou às pessoas que lhe eram próximas a sua terrível experiência. Bem, assim, por volta de 1 da manhã, eu estava no barracão quando escutei alguns boi lá no curral mugindo. E aqueles mugidos não era coisa normal. Então peguei meu revólver e um lampião e saí para ver do que se tratava. Fui andando ligeiro até avistar o cercado onde estavam os bois. Abri a porteira e entrei devagarinho e fui chegando mais perto. Mas o que me encasquetou as ideias é que tinha um bezerro deitado no chão, e mesmo com o clarão da lua, não dava para ver direito por causa da serração baixa. Não dava para entender se ele estava apenas brincando ou se estava ali por de estar doente ou de ter machucado alguma pata. Então diminui o passo mais ainda e fui andando bem devagarinho em direção ao bezerro. Quando eu estava chegando mais perto, e quando levantei o lampião para iluminar e vi, olha moço,
Eu não acreditava no que os meus olhos estavam vendo. Um bicho todo preto que estava de 4 patas, enorme e fedia coisa podre. Aquilo se parecia com um cachorro, só que bem maior. Maior até que um homem. Mas não tinha certeza. Podia até de ser um cachorro. Ou até mesmo uma suaçulana. Mas o bicho que eu vi de relance do lado do bezerro era muito grande. E na hora eu parei e meu coração começou a disparar. E quando aquele bicho me percebeu, começou a rosnar e fazer uns barulhos esquisitos. Tinha umas orelhas grandonas e os olhos eram avermelhados e faiscavam feito 2 brasas. O danado largou o bezerro que devorava e veio correndo na minha direção com muita raiva, pela boca. Na hora então não pensei 2 vezes e dei 3 tiros certeiros com meu revólver. E olha, moço, uma coisa eu digo pra vocês, que aqueles tiros até derrubavam um touro. Mas o bicho se enfesou mais ainda e muito ligeiro me deu uma forte patada que além de rasgar o peito me jogou pra trás. Fiquei tonto e muito machucado e não consegui levantar. Só consegui ouvir os rosnar do bicho e então comecei a rezar achando que ali fosse morrer. E de repente ouvi uns tiros e muita gritaria. Então eu só sei que a vista escureceu e acordei no outro dia, em cima dessa mesma cama. Aquilo não é desse mundo. É lobisomem, sim, senhor. E depois desse ocorrido com o Montão, ninguém duvidava que uma fera chegara à vila de Itaboca, de modo sorrateiro, sob o luar nas noites cada vez mais frias. E qual seria a razão para o seu aparecimento? Ninguém sabia, mas se recordaram das palavras proféticas do Preto Velho e os dias terríveis que chegariam, e agora tinham certeza de que as noites enlaradas trouxeram a fera para a região do vilarejo, onde quermesses eram realizadas, onde o povo comparecia para prestigiar os peões que disputavam as raias domingueiras, onde as prosas entre os frequentadores da venda de seu Francisco Isidoro ou da barbearia do seu Joaquim Macedo, ou mesmo entre as crianças que frequentavam a escola. Naquelas semanas que ainda estavam por vir, haveria terríveis acontecimentos, pois as noites de lua iriam trazer prosas de natureza mais sombria. Uma fera maldita que, ao que parecia, não podia ser morta por bala nem por faca. Chegara com sede de sangue, e que somente não vitimou o sortudo Milton pela graça divina.